Olá, meu amigo, minha amiga, que tal você fazer uma cirurgia sem corte? Aquele sofrimento, aquela fase de recuperação, você pular isso. Isso não é muito bacana? Será que isso já é possível? Lógico que sim. Estou aqui com o Dr. Nestor, que ele vai falar para você como você pode fazer algumas cirurgias sem corte. Próstata, dá para fazer. E a cirurgia de próstata, depois da recuperação, além de sofrer muito, dói, aquele desconforto, você pode pular essa etapa. Mioma. Também você pode fazer o tratamento de mioma, uma cirurgia sem corte. Isso não é maravilhoso? Não é, doutor Nestor? Isso mesmo, André. Boa tarde, Boa obrigado tarde. pelo convite, uma satisfação enorme estar aqui contigo. Obrigado pela sua vinda. Doutor, qual cirurgia que pode fazer sem corte? Você sabe, André, que eu sou cirurgião de formação, né? Eu fiz a minha formação há mais de 30 anos, numa das escolas mais importantes da Latinoamérica. E quando eu iniciei... Argentina. Exatamente, na Argentina. A Argentina tem uma tradição muito grande pela cirurgia. Existiram cirurgiões muito famosos a nível mundial, né? E eu lembro quando a gente iniciou nosso treinamento, os nossos mestres nos falavam que os grandes cirurgiões se reconhecem pelas grandes incisões. E, na verdade, era uma forma de dizer que o que era importante mesmo, quando a gente faz uma cirurgia, era o que tinha que fazer dentro de uma barriga, né? Não importava tanto a incisão, né? No caso, tivesse que costurar um intestino, um estômago, tinha que ser feito bem, né? Para não dar problemas. Hoje, esse conceito já não é mais válido, né? E outra coisa, ficar a mulher mesmo, até para o homem, né? Quando faz uma cirurgia, depois fica aquele corte que às vezes tem que fazer depois até uma cirurgia reparadora, né? Exatamente. Hoje em dia, além de sermos eficientes, nós precisamos oferecer conforto para os pacientes, tratar eles rapidamente, deixar eles pouco tempo internados, sem incisões, sem sequelas. E esse é um pouco o centro do que nós podemos oferecer hoje, que é a cirurgia guiada por imagens, né? Que tem várias especialidades. A minha, especificamente, é o que nós chamamos de radiologia intervencionista. O que significa? Nós utilizamos equipamentos que nos permitem enxergar através da pele dos tecidos dos pacientes e, através dessas imagens, podemos conduzir pequenos instrumentos, né? Todo mundo conhece o cateterismo, por exemplo. O cateterismo é exatamente isto, né? Só que não necessariamente no coração. Se faz o cateterismo, por exemplo, para o fígado, para os rins, para o útero, para a próstata, para qualquer órgão. Na verdade, o que a gente pode é, através de um cateterismo, chegar em qualquer parte da anatomia humana e fazer um procedimento, como, por exemplo, fechar uma artéria ou abrir uma artéria. De forma leiga, eu diria para você o seguinte: nós somos uma espécie de encanadores do corpo humano. Se precisar entupir, nós podemos lá entupir. Se precisar desentupir, vamos lá e desentupimos. Sempre com procedimentos minimamente invasivos, absolutamente pouco agressivos, a Seguros? maioria absolutamente seguros, tremendamente eficientes e muito confortáveis, porque a maioria destes procedimentos são feitos com anestesia local, não precisa anestesia geral. E a maioria nós fazemos de forma ambulatorial. O paciente não precisa ficar no hospital. Ou no máximo fica 2 dias, um período curto de tempo, e ele pode ir embora para casa rapidamente, se recuperar rapidamente e se reintegrar às suas atividades sociais, profissionais, familiares, né, de forma muito rápida. Fora o sofrimento, né, doutor? Que a pessoa de repente faz uma cirurgia, a recuperação depois, é um período de sofrimento muito grande para aquela pessoa. Você comentava sobre o tratamento da próstata. Você sabe que dos problemas mais comuns do homem a partir dos 50 anos é o agrandamento da próstata. É o que nós conhecemos como hiperplasia prostática benigna. Isto não tem nada a ver com o câncer de próstata. Isto é um agrandamento benigno, mas que provoca uma sintomatologia muito desconfortável, com um impacto tremendo na qualidade de vida dos pacientes. Que é o que acontece? A próstata comprime a uretra, que é o conduto por onde a gente urina, e então o homem começa a sentir a dificuldade para urinar, né? Não consegue ficar muito tempo
assim, em uma reunião, numa viagem, porque já tem que ir, né? Fazer xixi toda hora. Toda né? hora. E quando vai desconforto. xixi não sai, tem essa dificuldade, faz força, ou acorda de noite 3, 4 vezes, 5 vezes para urinar, aí quando tem que acordar para ir trabalhar, já acorda cansado, né? Então é um problema muito sério, afeta a grande maioria dos homens a partir dos 50 anos. 80% dos homens aos 80 anos sofrem de hiperplasia prostática benigna. E o tratamento habitual para esta situação é a cirurgia, né? Que pode ser feita de forma tradicional ou como se fosse uma raspagem através do conducto, mas são procedimentos agressivos, requerem de anestesia, requerem da colocação de sonda. Ficar, às vezes, muitos dias. Né, Fica vários dias com a sonda, carregar aquela coisa estranha ao organismo, né? É muito incômodo, muito desconfortável. Todo mundo fala que quando faz essa cirurgia tradicional, que a recuperação depois é a parte que mais sofre. Não apenas a recuperação, mas também as sequelas, principalmente na área sexual, né? A maioria dos pacientes, o procedimento pode ter sido feito extremamente correta, de forma correta, mas a sequela é inerente à característica do procedimento. Então, sempre existem sequelas na esfera sexual, seja de ordem ejaculatório, seja em função de ordem da função eréctil, né? Mas este é um problema muito sério nos homens, principalmente que têm uma atividade, uma vida sexual ativa, né? E, como alternativa à cirurgia, hoje nós temos a oferecer um tratamento que é muito simples, que é um cateterismo das artérias que levam sangue para a próstata, que são fechadas de forma intencional, então o sangue para de irrigar esta tumoração, este agrandamento da próstata, então a próstata, ela de alguma forma morre e começa a reduzir seu volume. E uma vez que reduz o volume, alivia a sintomatologia e a maioria dos indivíduos começa a urinar absolutamente de forma normal, de forma quase que imediata. O câncer de próstata. O câncer de próstata nós estamos investigando, porque justamente tudo que nós estamos aprendendo, toda essa informação científica que a gente vem colhendo ao longo dos anos, nos permite já pensar na possibilidade de tratar não apenas o tecido benigno, mas já o tecido maligno, né? Existem vários projetos de investigação, de pesquisa em andamento, não apenas aqui no Brasil, mas também no mundo, para tentar aplicar este método para o câncer prostático. Mas nós já aplicamos um método similar para o câncer hepático, por exemplo. O câncer de fígado, que é um dos cânceres mais agressivos, que mais mata, lembrando que o fígado não é apenas um órgão onde temos o câncer primário, que nasce no fígado, mas é o órgão que recebe mais metástases, que recebe mais a disseminação de outros tumores, como por exemplo do cólon, do reto, do estômago, do pâncreas, da própria próstata, do pulmão, da mama, né? Então, o que acontece? O órgão central do metabolismo, que é o fígado, acaba sendo acometido por vários tipos de tumores e isto é o que leva muitas vezes a morte dos pacientes, não pelo tumor original, mas sim pela disseminação e pelo acometimento do fígado. Então, o que nós fazemos? Como um órgão que muitas vezes, quando já o câncer diagnosticado já é difícil de ser tirado, né, ressecado, pelo menos fazer uma ressecção curativa, o que nós fazemos é vamos lá com um catéter e nós conseguimos matar este tumor. E com isto não apenas melhoramos a qualidade de vida destes pacientes, sino que prolongamos a sobrevida destes pacientes, o que é muito mais importante, né? Então, assim, lembrando sempre de um paciente do câncer, um paciente que já está, de alguma forma, debilitado, né? Que já tem, não apenas pelo componente físico, mas principalmente pelo componente emocional, né? Sabe que o paciente, quando recebe, né, o diagnóstico de ter um câncer, ele se abala emocionalmente. Muito, é né? verdade. Então, assim, nesse tipo de paciente, a gente tem que ter bastante prudência na indicação de tratamentos. Por quê? Porque não é tudo apenas biologia e medicina, de você querer, né, ou dar drogas, ou fazer grandes procedimentos, e sem importar com, né, o sentimento, o sofrimento do paciente. É igual, tem pessoas que às vezes não conseguem fazer
começa a fazer uma quimioterapia, está com câncer, começa a fazer uma quimioterapia e ele não tem condições de dar sequência naquele tratamento. Pela né? agressividade do método, exatamente. Então, quer dizer, existe algum caso, Tô, que você entra com esse tratamento, você faz esse tipo de cirurgia, vamos dizer, um câncer de pulmão, tá? Você pega e vai, consegue tirar esse tumor e por uma segurança, depois ela passa um tempo, ela fazer algumas sessões de quimioterapia. Existe tratamento também existe junto? o que se chama de coadjuvância, né? Ou seja, fazer tratamentos coadjuvantes ou associação de tratamentos, dependendo seja a circunstância. Por exemplo, um indivíduo que tem, vamos supor, um câncer no intestino, ele tira o intestino, mas depois aparece com uma metástase no fígado. Aí não consegue fazer ambas cirurgias porque é muito agressivo ou porque não dá para tirar, e neste caso nós vamos e tiramos ou embolizamos, ou seja, matamos o tumor no fígado, né? E com isso conseguimos que o paciente tenha uma sobrevida muito mais longa que se não fizesse esse tipo de tratamento. E isso se aplica em várias situações clínicas, né? Também, por exemplo, tumores da mama que metastasizam para o fígado, tumores do rim, né? Às vezes o paciente vem com um câncer no rim e precisa ir para a cirurgia. Mas o problema da cirurgia é que no próprio procedimento pode haver grandes sangramentos. Então, o que nós fazemos? Nós embolizamos, nós fechamos artérias deste tumor, deste órgão. Para quê? Para que isto reduza de volume e depois esse paciente possa ser operado de uma forma mais segura, mais tranquila. Né? Então, isto também é um método que serve para facilitar outros tratamentos, principalmente tratamentos cirúrgicos, que sem esse método seriam muito inseguros, muito traumáticos. Miomas. Miomas hoje, o crescimento de mulheres com mioma é uma coisa absurda. E mulheres jovens, né? E se sabe que não apenas é uma patologia muito frequente, mas é a patologia que faz com que as mulheres mais percam o útero. O tratamento universal para a miomatose é a esterectomia, ou seja, a ressecção cirúrgica do útero. Né? Para uma mulher que já completou sua prole, que já está no seu período pré-menopáusico, talvez não seja tão importante, né? Não seja tão significativo. Claro que é um procedimento cirúrgico agressivo, mas imagina uma mulher jovem que ainda não teve filhos ou que ainda deseja exercer a sua fertilidade. Para você ter uma ideia, existem estatísticas que mostram que no Brasil, mais de 200 mil mulheres todo ano perdem o útero. As mulheres negras, isso é fato que as mulheres negras têm mais uma possibilidade de ter mioma do que as outras? É verdade, mulheres? existem vários grupos populacionais onde a miomatose é mais frequente. A mulher negra é um deles, as mulheres obesas, né? Porque você sabe que o tecido adiposo é um receptador de estrogênio. O mioma é um tumor benigno que cresce por ação do estímulo hormonal, do estrogênio da mulher. Por isso que as mulheres que têm ou síndromes hiperestrogênicas por um problema hormonal, ou, por exemplo, mulher obesa que tem muito tecido adiposo, que é um receptador, um secretor de estrogênio, acabam tendo miomatoses com mais frequência. Né? E o mioma é interessante porque é uma patologia absolutamente benigna, absolutamente ninguém morre por causa de mioma. É tanto que a mulher, depois que entra na menopausa, com o tempo o mioma desaparece. Exatamente, né? A gente costuma dizer que o tratamento natural para a miomatose é a menopausa, né? Por isso é raro você ver miomas nas mulheres mais jovens, porque o útero ainda não foi bombardeado pelos estrogênios. E da mesma forma, quando nós vamos do outro extremo, ao redor dos 50 anos, que é quando a mulher para de secretar o estrogênio, né, que é o período que a gente conhece como a menopausa, então o útero e tudo o que tem dentro regride naturalmente. Né? Mas assim, embora seja muito, muito comum ter mioma na mulher em idade fértil, isto não quer dizer que todo mundo precise de tratamento. Existe um conceito universalmente aceito que diz que o mioma apenas deve ser tratado
quando ele molesta, quando ele se faz presente. O fato de uma mulher ir fazer um exame ginecológico ou um exame como uma ultrassonografia e descobrir que tem mioma, não quer dizer que ela é candidata para fazer qualquer tipo de tratamento. Tá, ela pode ter um mioma muito pequeno, que ela pode ter controle. Não importa nem o tamanho, Não André. importa o tamanho. Não importa se é pequeno ou se é grande. O importante é a percepção de sintomatologia. Se o mioma não causa qualquer problema no seu dia a dia, a gente voltamos a falar de uma palavra-chave, que é qualidade de vida. Quando o mioma não provoca impacto na qualidade de vida, não importa nem o tamanho, não importa nem a localização, não importa nem a quantidade, né? É uma mulher que não precisa fazer tratamento. Eu sempre falo para minhas pacientes o seguinte: nós médicos, André, nós não tratamos radiografias, nós tratamos pessoas, né? Então não importa o que a radiografia nos mostra, o que vale é o que o paciente percebe, o que ela nos conta. Então, Porque não tem ninguém melhor do que o próprio paciente para se conhecer o seu corpo, né? Quando o paciente entra no consultório, antes de ver qualquer exame, nós queremos ouvir, nós deixamos ele falar. Mas, doutor, assim, o que acontece hoje, eu ouço muito isso, tá? Que eu acho assim, ela fala assim, eu fui no médico, o médico não me ouviu, ele praticamente sentou e levantou e não me atendeu. Direito, como eu tive que fazer tantas perguntas, isso não é muito errado? É absolutamente errado, não vale como justificativa, mas infelizmente nós estamos inseridos em um sistema que é um sistema vil, um sistema que paga muito mal os colegas, os médicos de forma geral, principalmente, não apenas aqueles que se dedicam ao sistema público de saúde, mas que está inserido dentro do sistema suplementar de saúde, e esta é uma realidade, né? O médico, às vezes, tem uma agenda muito, muito cheia, tem que atender muitos pacientes na sua jornada para poder arcar os custos do seu consultório, né? Mas também tem outro lado, que é uma escolha individual, né? Eu acho que em toda a área do conhecimento humano, em toda atividade, né, do ser humano, você tem a opção de fazer as coisas bem ou não fazê-las. É verdade, é verdade. Então, é uma escolha individual. Eu digo, hoje em dia, eu já trabalhei ao longo dos últimos 30 anos em todo tipo de instituição. Hoje em dia, a gente trabalha basicamente com pacientes particulares, tal, mas não tem nenhum problema. Se o paciente não pode pagar, a gente atende igual e vai atender da mesma forma, né? Porque eu não poderia conceber a minha profissão, a minha atividade de uma forma diferente, né? Mas é uma escolha individual, né? Não dá para falar pelos outros. Mas, voltando, é muito importante conhecer. Não é um paciente, não é um cliente, é um indivíduo que precisa ser contido, que nos traz um problema, que vem procurar informação. Que precisa conhecer ele num todo, né? Até porque, André, nós médicos não decidimos nada, nós não podemos ser onipotentes e decidir pela saúde do outro. O que nós apenas fazemos é transmitir informação. Aquilo que nós aprendemos ao longo da nossa experiência, aquilo que nós aprendemos durante anos de estudo, de leitura, de participação de congressos, isso nós transmitimos para o doente, porque quem vai tomar a decisão do que precisa ser feito é o paciente. Quando uma paciente que está sofrendo por causa da sintomatologia dos miomas me procura, eu digo, olha, você pode tirar o teu útero, é teu direito como mulher, é legítimo que você decida tirar teu útero. Não me parece que seja muito justo você tirar o útero sem saber que poderia evitar essa cirurgia. É verdade. Então, a eleição é do paciente. A gente tem que expor todas as alternativas de tratamento, mesmo aquelas que a gente não faz, né? Mas somos obrigados a apresentar essa informação. Este é um problema que muitas vezes a gente sofre, porque existem muitos colegas, né, que infelizmente às vezes querem apresentar aquilo que eles sabem fazer pronto, né? Não quer procurar outras fontes. Existe sempre, como em todas as atividades do conhecimento humano, existe muito corporativismo, né? Tem alguns colegas que gostam de fazer aquilo que sabem fazer, e há sempre disputas entre especialidades. Eu quero operar, o outro quer embolizar, o outro quer dar remédio, né? Mas isto acontece porque a medicina não é uma ciência exata.
Em medicina, nunca 2 e 2 dão 4. A gente se baseia sobre estatísticas. Claro que na estatística, aquilo que maioritariamente é observado, ou seja, o fenômeno mais frequente, é aquilo que nós consideramos que tem mais chance de acontecer. Então, a gente baseia ou define condutas em função disto, em função do que acontece com a maioria. Mas quando a gente vê desde o ponto de vista individual, para nós como pacientes, nós somos sempre 100%, porque o que acontece com nós é 100%. Eu posso estar no grupo maioritário ou no minoritário, mas comigo 100%. Né? Endometriose, doutor? Endometriose é uma situação diferente, né? Endometriose, por definição, é a presença de tecido endometrial fora do endométrio. Né? E o tecido endometrial é aquilo que, né, evolui em função do ciclo menstrual. Então, ele vai crescendo de acordo ao teor hormonal e aquilo que se descama, né, quando há uma queda do estrogênio e é o que acaba sendo eliminado com a menstruação. Né? Pois é, mas quando a pessoa está numa crise que precisa de fazer uma cirurgia, então, esse método pode ser feito ou não? Não, nós não tratamos endometriose. Volto a dizer, também nós temos projetos de pesquisa nessa linha, porque é uma doença que afeta muitas mulheres, muitas mulheres. Tem uma sintomatologia diferente da miomatose. A endometriose costuma provocar bastante dor, bastante desconforto no período menstrual ou pré-menstrual, mas neste campo ainda nós não conseguimos avançar muito. Né? É muito difícil, às vezes, poder diferenciar, porque convenhamos que quando a gente vai fazer, por exemplo, exames em uma mulher que já teve 2, 3 filhos, na quarta, quinta década da vida, né? É uma mulher que muitas vezes se queixa de dores pélvicas, né? Aquilo que nós chamamos dor pélvica crônica, né? E que não, assim, tem muitas causas que podem provocar isso. E às vezes se encontra um pequeno foco de endometriose, né? E se joga um pouco a culpa, é por causa disso, e na verdade não é por isto, né? Então, às vezes, isto confunde um pouco. Né? Mas é uma área que ainda precisa se avançar bastante. Doutor, eu queria que o senhor falasse para o pessoal em casa quais os tratamentos que dá para fazer através, qual tipo de cirurgia que dá para fazer à base de imagem sem corte? Bom, e com bons resultados. Esta atividade que a gente chama de radiologia intervencionista é muito, muito ampla. Né? E dentro da própria radiologia intervencionista, a gente já vai dividindo em alguns segmentos. Eu, particularmente, né, depois de muitos anos, me dei conta que não dá para abraçar o mundo todo. Né? Sim. Porque quem muito abraça, pouco aperta, né? É verdade, sabe como o que se fala popularmente. Então, assim, ao longo dos últimos anos, eu tenho me dedicado basicamente às técnicas de emboloterapia. Emboloterapia, basicamente, consiste, né, por definição, terapia por embolização. E embolização significa fechar um vaso, fechar uma artéria ou uma veia, intencionalmente, entupi-la. Né? Para quê? Para que não passe mais sangue. Não passando mais sangue, aquilo que era o receptáculo desse sangue, para onde o sangue fica sem sangue. E é um tecido que sem sangue morre, né? Porque os tecidos que não recebem sangue morrem. Então, o que nós matamos? O que nós queremos com esse procedimento? Justamente, tratar uma situação que não está sendo propícia para o organismo. Por exemplo, tumores. Que tipo de tumores? Já falamos do adenoma prostático, do mioma uterino, mas também temos os tumores renais, os tumores hepáticos, os tumores do pulmão e os tumores da mama, entre outros, né? Por comentar alguns. Que outras coisas podemos tratar? Varicocele. Varicocele tem muito caso hoje, né? É a dilatação anormal das veias do testículo, né? Que se dá em meninos jovens, mas também se pode dar na idade adulta. Né? O que acontece? O sangue, a veia que sai do testículo, principalmente do lado esquerdo, que é mais comum por um tema anatômico, ela não consegue trazer o sangue de volta para o coração. Então o sangue se acumula na bolsa escrotal ao redor do testículo e aí enche. Né? O testículo, a bolsa escrotal fica muito dilatada, fica dolorosa e o testículo para de funcionar. E também isso acontece muito, tem pessoas que nascem com algumas doenças vasculares crônicas, né? Que dá no estômago, né?
esse tratamento também resolve? Todo que seja problema vascular a gente pode resolver através dos métodos que nós chamamos justamente endovasculares. Um aneurisma, por exemplo. O aneurisma, você sabe que é a dilatação anormal de uma artéria. Qual que é o problema dessa dilatação? Que rompa e quebra e sangra, né? Você tem, é como que um balãozinho começa a crescer na parede, vai se dilatando por causa da pressão do sangue, até que em determinado momento quebra e o sangue se extravasa. Dependendo em que região anatômica, isto pode ser catastrófico, né? Como, por exemplo, quebrar um aneurisma dentro do cérebro, quebrar um aneurisma no intestino, no rim, né? Porque os sangramentos são tremendos. O que nós fazemos? Não precisa operar, não precisa abrir o crânio para ir lá procurar. Não. Através de um pequeno catéter que é introduzido na virilha, num procedimento feito absolutamente com anestesia local, a gente chega lá dentro do aneurisma e fecha ele por dentro. O paciente fica acordado, olhando, não percebe absolutamente nada. Que é muito legal tudo isso, né, doutor? Essa evolução da medicina. É fruto da tecnologia, né? A tecnologia aplicada à saúde que nos permite evoluir de uma forma assim, muito rápida. E trazemos menos sofrimento para o ser humano. Tremendos benefícios para os pacientes. Esse é o objetivo de todo. Doutor, olha, eu queria estar aqui conversando com você um dia todo, porque eu acho que isso é de uma importância tão grande. Se a gente pode passar para as pessoas que elas podem se tratar e aliviar muito sofrimento humano, isso é uma coisa fantástica, maravilhosa, né? Claro, claro. E você sabe, André, que existe, quando a gente fala em tecnologia, existe um conceito errado, né? Que diz que tecnologia é só para poucos, né? Que a tecnologia só alguns têm acesso, porque a tecnologia costuma ser muito cara. Muito cara, né? Não, mas na verdade não é verdade. Não é verdade. Você sabe que alguns anos atrás a gente fez um projeto que foi uma coisa muito, muito interessante, que a gente obviamente estamos à procura de organismos de fomentos, associações que nos ajudam, mas a gente fez uma unidade móvel, né, para ir fazer tratamento de miomas por embolização em comunidades de baixa renda. E durante quase um ano a gente ia uma vez por semana, né, com um caminhãozinho, com todos os equipamentos, com toda a tecnologia, e a gente tratava mais de 200 mulheres com esse programa, né? Lógico, precisa de verba, precisa de recursos, sim. né? Mas na medida que você consegue popularizar a tecnologia e você trabalha em escala, tudo tende a ser muito mais barato e aí você consegue disseminar esta metodologia. E outra coisa, você fica mais barato porque você também economiza internação, claro, né? Infecção hospitalar, que pode acontecer muito em vários pacientes. Isso é absolutamente verdadeiro. De fato, nós temos existem muitos estudos científicos. Claro, a maioria dos estudos feitos em países desenvolvidos, como Estados Unidos e Europa. Para nós, aqui no Brasil, infelizmente, a estadia hospitalar é barata, né? Para fins seja do serviço público ou no serviço do sistema suplementar, né? Mas, lógico, quando você vê desde a perspectiva do paciente, o quanto custa ficar 3, 4, 5 dias, uma semana, 15 dias no hospital, o preço é muito caro. Não pelo que tenha que pagar, senão pelo que perde de tempo de aproveitar em outras coisas. Então, isso sempre fala, a possibilidade de você recuperar e reintegrar rapidamente esse indivíduo à sua rotina, seu convívio social, profissional, familiar, é fundamental para melhorar a condição de ser humano, né? É verdade. Olha, gente, se você tem, sobre tudo isso que nós falamos, se você precisa fazer qualquer cirurgia, porque antes de você fazer essa cirurgia, procura o Dr. Nelson, entendeu? Ele vai te fazer uma avaliação e vai te orientar qual o melhor caminho você pode fazer. Não é isso, doutor? Perfeitamente. Né? Estamos à disposição, pode nos procurar, pode vir no consultório. Nós temos duas páginas na internet. Qual que é, doutor? Então, uma é a
www.emvolution, com T muda, Emvolution. Vai estar aqui embaixo. Ó. Ótimo, emvolution.com.br, que é sobre vários tipos de tratamento que fazemos pelas técnicas de embolização. E a outra que é uma das páginas mais visitadas. Você sabe, no ano passado recebemos mais de 1 milhão de visitas na nossa página webmioma.com.br. É uma página integralmente dedicada à saúde da mulher, onde a gente explica especificamente toda esta patologia que acomete tantas mulheres e a forma mais simples de resolver todos estes problemas. E o telefone, doutor? Tem algum telefone? O telefone do consultório deixar? é 11, São Paulo, 3285-6161. Repete, por favor. 11 3285 6161. Está aqui embaixo, viu, gente? Olha, eu amei conversar com o doutor Nelson. Eu acho esse assunto de extrema importância. Tudo que a gente pode levar para o ser humano, para melhorar a sua qualidade de vida, evitar o sofrimento, isso tudo é muito válido. Doutor, muito obrigado. Eu que agradeço, deixo boa tarde, bom dia, boa noite, depende de onde esteja, para todo mundo, e muito obrigado. Um abraço a todos e até a próxima.